Obrigado. Muito obrigado, Felipe, pela recepção. Jairo, obrigado. O Felipe não falou, mas sou muito amigo do Jairo. Jairo, tive o privilégio de ser meu padrinho de casamento. Privilégio, eu acho, né, Jairo? Foi, né? Mais ou menos. Nós somos muito bem acolhidos aqui na casa do Laércio de Aldinha. Muito obrigado pela recepção. Tem sido dias muito preciosos estar com vocês. E a igreja como um todo também, a Adri, tem nos recebido muito bem. Toda a igreja, nós nos sentimos muito amados nesses dias que estamos aqui. Passeamos, Giovana não conhecia Brasília, então nós passeamos bastante. Jairo foi nosso guia turístico, mas foi bem legal, nos levou para conhecer alguns lugares. Fomos de carro conhecer alguns lugares de longe, mas foi muito especial. E eu queria compartilhar algo com os irmãos, que é o tema da minha vida, algo que eu creio ser de suma importância para a nossa caminhada, ser de suma importância para trilharmos os nossos caminhos com Cristo. E essa temática está lá em João, capítulo 15, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo 15, nós vamos falar sobre discipulado. João, capítulo 15. Esse capítulo de João já é, como nós poderíamos dizer, o discurso final de Jesus. Jesus já estava se encaminhando para as suas últimas horas, dias e semanas, e aí em um tempo com os discípulos, Jesus traz essa palavra e começa a conversar com os discípulos sobre essa temática. Por isso eu creio ser de muita importância, de suma importância para nós. Imagine que ao final da sua vida você vai querer dizer algumas coisas muito importantes para as pessoas que você ama, para as pessoas que caminharam com você, e aqui não é diferente. Nos últimos dias de Jesus, ele escolhe falar sobre relacionamento com os seus discípulos. Nos últimos dias de Jesus, ele escolhe falar sobre discipulado, sobre essa caminhada que nós temos. Por isso eu creio ser importante. Jesus não fala sobre estratégias, Jesus não fala sobre ferramentas e métodos a serem utilizados no ministério que eles iriam exercer. E é sobre isso que nós vamos ler agora, João, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. A Bíblia diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Versículo 4: Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu pai é o agricultor, pelo fato de vocês darem muitos, meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. A gente vai ler até o versículo 17, mas a gente vai caminhar passo a passo nesse texto. Nesse primeiro momento, Jesus está trazendo para nós o plano de fundo essencial para que nós vivamos relacionamentos saudáveis, para que nós possamos caminhar em discipulado. Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Conforme Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, Deus nos cria a sua imagem e semelhança e atribui a nós parte de suas características, o que a gente chama de atributos comunicáveis de Deus. Deus é um ser relacional e nos faz seres relacionais. Mas para que de fato nós vivamos relacionamento, nós precisamos começar deste princípio, que é permanecer em Cristo. O discipulado, o relacionamento começa com permanência em Cristo, começa permanecendo em Cristo. Não há possibilidade de termos relacionamentos saudáveis se não começarmos com Cristo. Quando a gente vai ler autores importantes falando sobre discipulado, Bonhoeffer, Mark Dever, todos falam
nessa dimensão de discipulado, que ele começa vertical. Por isso Jesus, antes de falar sobre relacionamento de fato e sobre discipulado, ele começa aqui dizendo sobre a necessidade de permanecermos nele, de permanecermos em quem ele é. Não há possibilidade de vivermos relacionamentos saudáveis se Cristo não for tudo em nós, o que nós acabamos de cantar. Olha o que o texto diz em vários momentos, versículo 4: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer em mim. Veja, o texto continua, ele dá vários exemplos. Depois, mais para frente, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Depois, versículo 7, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Depois, versículo 9, ele fala de novo, assim como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Não há possibilidade de nós caminharmos em discipulado, em um relacionamento saudável com as pessoas, se não permanecermos em Cristo. E esse permanecer em Cristo é muito importante, porque à medida que eu conheço a Cristo, à medida que eu conheço quem Cristo é, então eu posso obedecê-lo. O Felipinho, meu filho, tem quase 3 anos, vai fazer 3 anos agora em agosto. E ele não quer obedecer todas as coisas. Não sei se funciona assim na sua casa, você tem filhos. Pelo menos lá em casa, em Curitiba, é assim. Ele não quer obedecer todas as coisas. Por quê? Porque ele não sabe que é mais importante comer arroz e feijão do que sorvete. Ele não sabe que é mais importante comer algo antes do almoço, que vai prejudicar o almoço dele se ele ficar comendo bala. Ele não sabe que é ruim para ele. Por quê? Porque ele não conhece, ele não entende. Ele não sabe. O Felipe, ontem nós saímos para comer e ele quer ficar brincando onde não pode, na calçada perto da rua. E ele não sabe que isso é perigoso. Ele não quer andar de mão dada na rua. Por quê? Porque ele quer a liberdade. Ele acha que é melhor, porque ele não entende, ele não conhece. Assim funciona conosco. À medida que nós não conhecemos a Cristo, nós não queremos obedecê-lo. À medida que nós não entendemos o valor das Escrituras, nós não conhecemos as Escrituras, a gente não quer obedecer. É por isso que relacionamento começa com permanecer em Cristo. É por isso que discipulado começa conhecendo as Escrituras. Por isso é tão importante estudar a Bíblia. Porque como é que eu vou obedecer a Deus? Como é que eu vou viver a minha caminhada cristã se eu não conheço a Deus? É meio esquizofrênico. É como se nós quiséssemos um céu sem Jesus. Eu quero as bênçãos, eu quero a glória, eu quero a prosperidade que pregam, eu quero a cura para a minha vida, a restauração do meu casamento, mas eu não quero conhecer de fato. Eu não quero negar a mim mesmo, eu não quero gastar a minha vida. E aí a gente vive o evangelho líquido, a gente vive um negócio diluído, ralo, contaminado, superficial. É por isso que quando nós falamos sobre discipulado e sobre relacionamentos, eu quero trazer essa importância de conhecermos a Deus permanecendo em quem Ele é. Amém? Esse é o nosso primeiro passo. O texto continua e eu gostaria que você olhasse de novo para a sua Bíblia. O texto diz assim, então Jesus, vamos só recapitular, né? Versículo de número 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e eu, seu amor, permaneço. No versículo 11, a Bíblia diz assim, tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Fala comigo, completa. Completa. Esse texto agora, então, Jesus está dizendo assim, ó, se vocês permanecerem em mim, ele diz, né, eu tenho dito essas palavras. Quais palavras? Se vocês permanecerem em mim, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, se vocês conhecerem a minha palavra, me conhecerem, porque Cristo é a palavra de Deus. Então, se vocês permanecerem em mim, a minha alegria estará em vocês e a alegria de vocês será completa. Essa palavra alegria tem essa dimensão de plenitude, de completo, de pleno, de satisfeito. E completo aqui, então alegria é satisfeito, é pleno, é contente. E completo traz a ideia de transbordar, de transbordante. Ou seja, se nós permanecermos em Cristo, antes de falarmos de relacionamento discipulado, a alegria de Cristo precisa estar em nós. Porque essa alegria nos torna satisfeitos.
essa alegria de Cristo em nós nos torna plenos, contentes. Veja como é perigoso. Cristo traz para nós aqui uma sequência, esse texto, essa conversa de Jesus. Ele só vai falar de relacionamento depois de ter falado sobre estarmos satisfeitos. Porque há um perigo na nossa vida, nos relacionarmos com as pessoas, sem estarmos satisfeitos em Cristo, faz com que nós, íntimo que seja o nosso relacionamento, elas nunca vão nos tornar completos. A alegria do nosso coração só é completa quando é a alegria de Cristo em nós. É o que ele está dizendo. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Por isso é tão importante essa dinâmica de estarmos satisfeitos em quem Deus é. Porque veja, o texto continua e ele diz assim, versículo 12 agora: o meu mandamento é este, amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Veja, eu vou viver um relacionamento saudável com as pessoas, eu vou me doar pelas pessoas, eu vou viver um discipulado verdadeiro com as pessoas, quando eu estiver satisfeito em quem Deus é, quando eu estiver pleno em quem Cristo é, e a minha alegria estiver em Cristo. Aí então eu posso ser, hoje, muito especial, vivemos a ceia, porque a ceia é essa manifestação, é a concretização desse texto, é Jesus pleno em quem Ele é, em Deus Pai, sendo repartido, dando a vida pelos seus amigos. Mas muitas vezes, o que o diabo, a nossa mente, o nosso coração caído faz, é inverter as coisas. Eu quero me satisfazer nas pessoas, eu quero me encontrar nas pessoas, e isso gera frustração. Todas as vezes que eu não estou satisfeito em Deus, que eu não estou alegre em Cristo Jesus, mas eu quero obedecer a Deus, eu até quero fazer o que é certo, eu olho para a Bíblia e digo, eu quero discipular as pessoas, eu quero caminhar em um relacionamento, então eu quero dar a minha vida pelos meus amigos, mas se eu não comecei permanecendo em Deus, eu vou me frustrar, porque daí eu entro numa relação, esperando que o outro me traga algo. Eu entro em um discipulado, eu entro em um relacionamento, eu entro em uma relação esperando que o outro me satisfaça, esperando que o outro me torne alegre, esperando que o outro me torne pleno, e aí eu me frustro. Eu me frustro com as pessoas, eu me frustro com os meus líderes, eu me frustro com a igreja, porque por não estar pleno em Cristo, eu venho para a igreja para me tornar pleno, e ela não vai conseguir fazer isso por você. Só Cristo faz. Nenhum tipo de relação, nenhum tipo de comunhão, nenhum tipo de instituição vai tornar você com uma alegria completa. Só Cristo. E aí o caminho então é, porque eu estou satisfeito em Deus, porque eu permaneci em Cristo, porque eu conheço as Escrituras, porque eu mergulhei em quem Deus é, então agora eu posso. Claro, nós vamos cometer erros, mas então agora eu posso ser repartido, sem esperar nada em troca. Eu posso me doar pelas pessoas, eu posso dar a minha vida, eu posso dar o meu tempo, os meus recursos, eu posso dar aquilo que tenho, aquilo que eu imaginava ter, ou que tinha por direito talvez, agora eu posso repartir. Por quê? Porque eu estou pleno, eu estou satisfeito, eu estou contente. 2 Pedro vai dizer que nós temos tudo, Deus nos deu tudo o que precisamos para a vida, e para a devoção, Ele já nos deu. Então o que nós precisamos? Nada. E se a gente for ver mesmo, a gente tem muito mais do que a gente precisa, né? Se a gente for ver mesmo assim, fazer uma avaliação sincera, nós temos muito mais do que nós precisamos. Mas muitas vezes, por não permanecermos de fato e contemplarmos quem Deus é, a gente não consegue dar a vida pelos amigos, viver um relacionamento discipulador. O texto continua, queridos. Ele vai dizer o seguinte, se você puder acompanhar na sua Bíblia, a partir do versículo 14. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Já não chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu pai, eu tornei conhecido a vocês.
Quando nós vivemos discipulado, quando nós vivemos um relacionamento discipulador, nós vivemos comunhão, nós vivemos entre amigos, não entre escravos. O que Jesus está nos ensinando é que ninguém é dono de ninguém. Nós vivemos entre amigos. O Stott vai dizer que a obediência é a linguagem do amor no discipulado. Nós caminhamos nessa dimensão de um amor que Cristo tem para nós e que ao transbordar, transborda entre amigos. A gente vê tanta coisa na internet e tanta coisa ruim que acaba deturpando essa dimensão discipular da vida cristã, que é tão essencial. Pessoas querendo determinar o que a outra vai fazer, deixar de fazer, usar, vestir, comprar, deixar de comprar. Isso não é um relacionamento saudável. Quando nós olhamos para esse texto, Jesus está dizendo: vocês serão meus amigos. E o texto continua, caminhando para o final. O texto diz, versículo 16: vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. O discipulado sempre vai gerar um fruto que permanece. O discipulado sempre vai gerar algo que perdura. Quando nós caminhamos em uma caminhada de uma comunhão discipular, sendo família espiritual, sendo participantes do mesmo corpo, essa relação vai gerar um fruto que permanece. Vai gerar um fruto que é duradouro. Vai gerar amor, vai gerar alegria, vai gerar mansidão, vai gerar domínio próprio, vai gerar um fruto que permanece, um fruto que não passa. Se tudo que nós construímos nas nossas relações são coisas da terra, então nós precisamos ajustar algo no nosso discipulado, na nossa caminhada de comunhão discipular. Por quê? Porque a palavra está nos dizendo que o fruto permanece. E isso aqui passa. Isso aqui passa, isso aqui passa, passa. Precisa haver um fruto das nossas relações. Quando você olha para as suas relações, você consegue identificar esse fruto. Quando você olha para as suas relações, você consegue identificar um fruto que permanece. Queridos, isso é tão importante, porque isso tira da dimensão das nossas relações um jogo de ego e poder. Quando nós entendemos que das nossas relações precisa ser gerado um fruto que permanece, isso tira essa dimensão de ego e competição e poder. Porque o que o mundo tem para nós é um lugar onde as relações elas precisam te dar algo em troca e você vai produzir algo para aquela relação. E algo que de fato seja palpável, algo que de fato seja contábil, algo que de fato agregue algo à sua vida. Mas não é necessariamente isso que Jesus está dizendo aqui. Na verdade não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo para nós que das nossas relações precisam ser gerados frutos que permanecem, que são duradouros, que estão para além dos nossos túmulos, um legado, algo que glorifique a Deus, algo que exalte a quem Deus é. É por isso que nas nossas relações, e isso é tão primordial o início desse texto, porque a gente cria um ciclo de uma relação que glorifica a Deus. E ele precisa necessariamente começar da permanência em quem Cristo é. Ele precisa necessariamente começar deste lugar de contemplação, de satisfação, de contentamento. E o que eu queria trazer para nós nesta manhã, trazer ao seu coração é uma reflexão. Primeiro, você tem permanecido em quem Cristo é? A sua rotina aponta para Cristo?
A sua agenda aponta para quem Cristo é. E na maioria das vezes, as nossas desculpas, sejam aqui em Brasília ou em Curitiba, são as mesmas. É a rotina, é o tempo, é a vida tarefada, são os filhos, o trabalho, a carreira que eu almejo, aquilo que eu sonhava. Mas se a gente fizer, lá a gente faz um exercício com os pastores da nossa igreja com muita frequência, que é um exercício de rotina de trabalho, assim, de horas. A gente pega uma planilha comum, assim, de 20 minutos, meia hora, do dia todo, da semana toda, e a gente faz o teste de ir preenchendo durante a semana. Não sei se você já fez isso. A gente não faz agenda nesse exercício, daquilo que nós gostaríamos que fosse, né? A gente vai lá, comecei a trabalhar, tal horário, exatamente, trabalhei tal hora, mexi no celular tal hora, assisti tal coisa tal hora, e a gente vai pondo exatamente lá. No final da semana é assustador a quantidade de tempo que a gente perde com coisas que não são tão importantes. Quero te encorajar a fazer algo semelhante, para avaliar se a sua rotina tem sido uma rotina de permanência. De permanência. Porque é essa rotina de permanência que nos leva à segunda etapa, que é essa satisfação de conhecer a Deus. Como o Felipinho ainda não conhece, muitas vezes por não conhecermos, não nos alegramos na obediência. É essa satisfação que vem desse lugar de conhecer a Deus, de obediência, de plenitude, de completude, até transbordar essa alegria completa que nos leva ao próximo, que é repartir, que é sermos repartidos, que é doarmos do tempo, dos recursos, daquilo que temos e somos ao outro com alegria. Gastar a vida com alegria, o que nós cantamos, é possível só se nós permanecermos em quem Cristo é, se nós conhecermos a Deus. E muitas vezes, pela falta do conhecimento de quem Deus é, nós não conseguimos obedecer esse amor que é sacrificial. Esse amor que é sacrificial. E aí o próximo é: eu estou com a minha agenda aberta para obedecer a Deus através de um relacionamento discipulador, através de uma comunhão saudável com os meus irmãos. Eu abro a minha casa, eu abro a minha vida, eu abro a minha agenda, a minha rotina, para ter alguém comigo que talvez não conhece a Cristo. Eu vou investir na vida daquela pessoa, repartindo, amando, dando a vida. Há espaço nas minhas demandas para orar por essas pessoas. Há espaço na minha agenda, na minha semana, para investir na vida dessas pessoas, para me doar por elas, para ser repartido. Há espaço na minha agenda, o texto continua, há espaço na minha agenda para estar com os amigos de Cristo também, porque nós não somos mais escravos, nós somos amigos. Há espaço para conhecer a Deus e dar frutos que permanecem. Os maiores frutos que nós podemos deixar para a próxima geração não é uma boa herança financeira. Os maiores frutos que nós podemos deixar para a próxima geração são frutos que permanecem e que glorificam a Deus. Eu brinco em casa, esses dias conversando com os meus pais. Meu pai é pastor, meu avô é pastor, meu outro avô é pastor, sogra é pastor, enfim. E eu brinco com meu pai, esses dias a gente estava lá, família reunida e tal, faz um tempinho já. E aí a gente conversando de herança, e meu avô falando que construiu casa, isso aqui lá. Eu falei: vô, meu pai deixou o que ele tinha, né? O ministério. Tudo que ele tinha, ele me deixou, que era o ministério. Mas tem fruto melhor que esse. Um fruto que permanece. Ensinado desde criancinha, vivi na igreja. Hoje estava o Felipinho brincando aqui com o Eliseu e a Zoé, correndo aqui. E eu olhando aquilo, que preciosidade é isso. Às vezes atrapalha um pouco o culto, às vezes atrapalha. Não quer na classinha, às vezes não quer também. Mas que precioso é, que privilégio é. Quais são os frutos que nós temos deixado para a próxima geração? Frutos que permanecem,
uma vida de oração, uma rotina de leitura da palavra, de contentamento e satisfação. Como você tem guiado os seus relacionamentos? E às vezes, parte das frustrações, parte das nossas decepções, vem desse lugar de não satisfação em Cristo e de uma procura por sermos satisfeitos no outro. Como eu disse, a gente vai escalando. A gente não satisfaz no outro, no líder, na igreja, por fim Deus. E a gente, por ter se frustrado com as pessoas, começa a rejeitar a Deus. Deus está nos dizendo: não, eu só queria que você se satisfazesse em mim. Eu tenho uma alegria para você. Eu tenho uma alegria completa. Eu tenho algo que te tornará plenamente pleno, satisfeito, completo. Como andam as suas relações? Como andam as suas relações? Eu queria te encorajar nessa manhã a tomar uma decisão e sair deste culto, desse tempo maravilhoso de adoração, com uma decisão. Primeiro, estar satisfeito em quem Deus é, pleno, contente, alegre, porque você agora procura conhecer as Escrituras, porque você agora procura compreender por que eu preciso dar a minha vida pelos meus amigos, por que eu preciso amar ao outro, abrir a minha agenda, porque eu preciso me doar pelo outro, porque agora eu conheço a Cristo, e eu sou alegre, eu sou pleno, os meus olhos brilham quando eu falo sobre o meu Salvador, a minha vida se enche de alegria, porque agora eu entendo, agora eu compreendo, agora eu estou satisfeito. Essa é a primeira decisão que nós temos de tomar essa manhã. A segunda decisão é: por estar satisfeito, eu vou dar a minha vida, eu vou abrir a minha agenda, eu vou abrir um espaço para acompanhar alguém, para discipular alguém, para conversar com alguém, para ouvir a confissão de pecado de alguém, eu vou confessar os meus pecados para alguém, eu vou caminhar com alguém. Por quê? Porque eu estou pleno, eu estou pronto, eu estou alegre, eu não dependo do outro, eu vou me doar. Mas e se o outro não corresponder? Não tem problema. E se o outro não me retornar? Não tem problema. Tem um livrinho bem antigo, Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Eu vou falar sobre serviço hoje à noite. E ele fala, tem uma citação dando um spoiler, ele diz assim: ninguém pode pisar em alguém que escolheu estar na lama. Ele está falando sobre Jesus e sobre o serviço. Ele diz assim: ninguém pode pisar em alguém que escolheu estar na lama. Entendeu? Tipo assim, a pessoa escolheu estar ali. Mas eu vou pisar em você. Tá tudo bem. O nosso exemplo, pastor Felipe leu esse texto hoje, Filipenses capítulo 2, é Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma que a de Cristo, que embora sendo Deus, não usurpou, não quis, não apegou-se, que o ser igual a Deus era algo que ele deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Ou seja, nessas relações, por estar alegre e pleno, qual é o problema? Mas não vão te corresponder. Vou morar mais por esse irmão. Então essa é a nossa segunda decisão importante, darmos a nossa vida pelos nossos amigos. E por último, em uma avaliação sincera, os nossos frutos dessas nossas relações são frutos que permanecem, são frutos que glorificam a Deus, são frutos que exaltam a quem Deus é, o legado para a próxima geração. Quando meu filho crescer, eu quero que ele olhe para a minha vida e não veja as muitas horas que eu dediquei para a igreja, não veja as muitas horas que eu decidi dedicar a um ministério, não veja isso, mas veja o quanto eu amo a Jesus, veja o quanto eu chorei por Ele, orei pelas nações, orei pelos perdidos. Olhe para a minha vida, para minha esposa, para a nossa casa, e veja que ali há um lugar de contentamento, de satisfação, muito mais do que eu dediquei à igreja local ou qualquer outra coisa, a uma empresa, a um emprego, a uma fundação, qualquer coisa, muito mais do que todas essas coisas, o quanto nós em casa amamos a Jesus. Isso é um fruto que permanece. Eu cansei de chegar em casa na minha juventude e ver a minha mãe de joelhos orando. Uma época da juventude que eu e meu irmão não estávamos muito firmes na igreja, íamos para alguns eventos da faculdade, fiz direito antes de fazer teologia, me recordo com muita clareza, todas as vezes, a minha mãe estava orando em casa.
Não me lembro de nenhuma vez de contar algo aos meus pais que não fosse levado em oração, com lágrimas. Qual é o fruto que nós vamos deixar para a próxima geração? Se nós não começarmos permanecendo em Cristo, vai ser um fruto podre, cheio de boas intenções, mas que não glorifica a Deus. Você pode fechar os seus olhos nesse momento, por favor? Eu creio que de olhos fechados todos, eu creio que a palavra de Deus sempre nos coloca diante de uma resposta. Seja de instrução, de correção, de exortação, mas algo precisa mudar em nós. Algo precisa mudar em nós. O John Piper tem um exemplo que é como se nós fôssemos atropelados por um caminhão. Não tem como sair igual. Não tem como. Qual é a resposta do seu coração nessa manhã? Qual é a resposta da sua mente? O que você entende agora e deseja? Mas sobretudo, qual é a resposta das suas mãos? O que você vai fazer com isso? Qual é a resposta das suas mãos? Gostaria de orar por você, todos de olhos fechados. Qual é a sua resposta? Diga ao Senhor. Talvez você vai precisar abrir um espaço na sua agenda, porque você não tem permanecido em quem Deus é, você não conhece tanto as Escrituras, não tem vida de oração, de jejum. Talvez você precise começar a se encontrar mais com o Senhor, para estar pleno, satisfeito, alegre, contente, transbordando em quem Ele é. Talvez você precise abrir um espaço na sua agenda para dar a vida pelos seus amigos, para começar uma caminhada discipular, para encontrar alguém, para dividir o seu tempo, a sua casa, estar à mesa e ser repartido. Mas talvez você precise reavaliar os frutos que você tem dado nas suas relações, para começar agora então uma caminhada de dar frutos que permanecem. Senhor, esse é o nosso desejo nessa manhã. Nós estamos reunidos aqui como igreja do Senhor, como corpo, família espiritual. E sobretudo o nosso desejo primeiro é permanecer em quem o Senhor é, conhecer as Escrituras, mergulharmos nos teus ensinamentos, porque nós desejamos permanecer em quem o Senhor é. Para que então a nossa alegria agora não seja mais dada pelas coisas, não seja mais entregue pelas pessoas, uma alegria que não depende de ter coisas ou relacionamentos, mas uma alegria que vem de Cristo. E essa alegria que nos torna completos, satisfeitos. Mas nós não queremos parar por aí, Senhor, nós desejamos continuar, obedecendo ao Senhor agora então, dando frutos que permanecem, dando frutos que glorificam ao Senhor. Ajuda-nos a tirar dos nossos olhos, coração, um forte desejo, muitas vezes, um consumismo insaciável, e estarmos nesse lugar de contentamento e darmos frutos que permanecem. Essa é a nossa oração nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus, amém.